o Mota e o Dávila farão as análises, mas como a gente recebeu a rede há pouco tempo, eu quero só fazer um ping-pong com você, delegado Palumbo, só para não ter dúvida. Prisão perpétua, a favor ou contra? Favorável. Pena de morte? Alguns casos, sim, Canela. Redução da maioridade penal? Com certeza. Trabalho forçado na detenção? Mas com certeza absoluta. Tá bom. Daqui a pouco a gente volta nisso. Você, Mota, a possibilidade de inclusão desse dispositivo, prisão perpétua no Brasil? Eu acho que é uma boa ideia, é uma ideia moralmente correta. Há criminosos que, pelo que fizeram, merecem passar o resto da sua vida em uma cela, e em uma cela sozinho, sem nunca mais ver o rosto de um ser humano. Agora, eu acho que isso hoje, no Brasil, funciona mais como um bode na sala do que como uma medida concreta que a gente pode esperar que seja implantada em pouco tempo. Então, eu acho muito bom que a direita, que a oposição esteja trazendo esse assunto para a mesa, porque ele ajuda a colocar pressão para que os números absurdos do nosso sistema de justiça criminal, que o delegado Palumbo bem citou aqui, acabem. Cada benefício mais obsceno do que o outro. Eu fico pensando o que se passava na cabeça das pessoas que criaram visita íntima, né? O sujeito comete um crime, estupra alguém, e aí ele é preso, tem direito a fazer sexo na prisão com o visitante. Aí coloca o nome, visita íntima, que coisa fofa, né? Eu só vou discordar de uma coisa do delegado Palumbo. Eu não acho que ele seja radical. Eu não acho que essas posições de forma nenhuma sejam radicais. Eu acho que essas são as posições corretas, são aquelas posições que foram adotadas em todos os países desenvolvidos. Você, Dávila, quais são as reflexões necessárias a serem feitas a partir de uma proposta como essa? O mais importante é definir quais crimes receberão pena perpétua justamente para servir como poder de dissuasão. Um desses crimes, certamente, é líder de facção de organização criminosa. Isso aí tem que ter prisão perpétua. Pegou, prisão perpétua sem discussão. Tem outros crimes também, feminicídio, que a gente falou aqui. Então, acho que é preciso definir bem. Definindo bem é absolutamente importante para desencorajar determinados tipos de crime no Brasil. Agora, precisa fazer valer a lei. Acho que esse é o grande problema. Só um paralelo aqui, nós aprovamos uma reforma trabalhista que a justiça trabalhista não cumpre o que está na lei. Então não adianta nada ter a lei. Nós tivemos uma reforma trabalhista que era para justamente aumentar o número de empregos formais, diminuir a judicialização trabalhista e voltamos, Caniato, aos níveis de judicialização trabalhista antes da reforma, simplesmente porque tem juízes na Justiça do Trabalho que não respeitam o que está na Constituição. Metade dos processos no Supremo Tribunal Federal hoje são questões trabalhistas. Ou seja, veja que absurdo. Se aprova uma lei, é para diminuir a judicialização e essa lei não é cumprida pela parte da Justiça do Trabalho e isso acaba levando ao Supremo. Então, aprovar uma lei de prisão perpétua, a meu ver, é importante para determinados crimes, principalmente crimes hediondos e crime de facção. Facção tem que colocar na cadeia para sempre. Isso é uma forma de desencorajar esse tipo de crime. Então, eu entendo que é sim uma coisa válida. Agora, o ponto é como fazer valer a lei. Esta é a questão fundamental que temos de discutir, não só no PL antifacção, mas como nessa PEC da segurança pública, que agora está sendo muito aprimorada e melhorada pelo deputado Mendonça Filho. O Dávila lembrou de uma situação, mas que nos faz recordar de uma frase, né, Dávila? Muitos falavam, no Brasil tem lei que pega e lei que não pega, né? Muitas leis foram aprovadas, mas não são seguidas à risca. Agora, delegado Palumbo, qual seria o caminho, então, para a implementação dessas novas legislações? Uma revisão do Código Penal, assim,
há vontade política de promover esse tipo de mudança, ou você acha que, inclusive, aqueles que defendem o endurecimento das leis não acham que no Brasil daria certo? Prisão perpétua, pena de morte, redução da maioridade penal, trabalho forçado na prisão, enfim, essas pautas que eu mencionei há pouco. O que mais se vê aqui no Brasil é pseudos especialistas de segurança falando um monte de besteira, como tivemos recentemente uma ex-secretária adjunta no Rio de Janeiro dizendo que é capaz de neutralizar um traficante usando uma pedra. E se vangloria de ter escrito vários livros, vários artigos, mas não tem nada de prática. A grande verdade é que aqueles que opinam sobre segurança pública não têm a mínima noção do que estão falando. E isso é ruim, porque eles imaginam que o preso, que o bandido é um indivíduo que ele se rende facilmente se você for lá conversar com ele, que um faccionado com um fuzil calibre 7,62, se você for lá conversar com ele tranquilamente, ele vai ter consciência social, vai se arrepender de todos os seus erros e vai entregar. Se você tiver com uma pedra, então você vai conseguir neutralizar esse traficante. São esse tipo de absurdo que os operadores de segurança pública escutam todos os dias. E, lamentavelmente, o Congresso Nacional tem poucos especialistas realmente de segurança pública. Mas eu repito, o caminho seria ou uma nova Constituinte, que é inviável, eu acho que não seria nem inviável, eu acho que é impossível, porque nós estamos às vésperas de uma nova eleição, mas para que se mudasse, principalmente, né, se tivesse uma nova Constituinte, né, não dando tanto direitos para preso, como o artigo 5º da Constituição Federal, que fala dos direitos fundamentais da pessoa humana. Claro, tem que ser direitos fundamentais para o cidadão do bem, não para o bandido, tirar banimento tirar a prisão perpétua e outros artigos que estão lá para protegê-los. Mas, infelizmente, isso não é possível neste momento. A gente só tem as mudanças quando há um clamor público. Quando acontece alguma coisa, como aconteceu com a corajosa operação lá no Rio de Janeiro, aonde o governador foi extremamente corajoso, fez o que tem que fazer mesmo, que é mandar a sua força, a sua tropa de elite, CORE, BOP, ir para cima do crime. E não pode dar nenhum tipo de complacência. Vai receber crítica? Vai receber crítica. Tanto é que teve manifestações, carreatas de deputados, né, de pessoas ligadas aos direitos humanos, de especialistas de segurança de ar-condicionado e de gabinete que subiram lá. Mas essas mesmas pessoas, a gente não vê uma palavra, por exemplo, sobre essa moça, essa menina que teve as pernas decepadas por um crápula, né, de um feminicídio, de um louco, que tem que ter se deveria ter a prisão perpétua, então a pena capital, que é a pena de morte. A gente não vê como uma jovem que foi morta na frente do pai, na frente do namorado, uma outra no Rio de Janeiro, uma jovem que foi morta, vítima de uma bala certeira disparada por um traficante. A gente não vê passeata, a gente não vê comitiva, a gente não vê manifestação do governo, a gente não vê absolutamente nada. Recentemente morreu um tenente da Polícia Militar, um oficial preto, pobre, que estava combatendo o crime. Também não vi ninguém ligado aos direitos, essas pessoas que gostam de falar sobre minoria, defendendo esse tenente que é preto e pobre. Não vi ninguém. Agora, se fosse o traficante morto, eles iam aparecer aí às pencas, falando, ditando regra, procurando holofote, dizendo que a polícia mata, que a polícia não deveria matar. Ou seja, é muito difícil ser operador de segurança pública neste país e é mais difícil ainda você tentar mudar as leis com um governo que apoia, infelizmente, né, que vê muitas vezes aí o bandido como vítima da sociedade ou como o traficante vítima do usuário, e gente que vê lógica no assalto, enfim, tantas besteiras e asneiras que todos vocês já ouviram, inclusive aí pelos canais oficiais da Jovem Pan. Nino escreveu o seguinte: é preciso revisar o Código Penal e a Constituição também. Precisa rever o sistema prisional e as regras, como visita íntima e visitas em geral. Obrigado pela mensagem, viu, Nino? Agora, Mota, o delegado Palumbo fala sobre mobilização popular, enfim, é preciso escutar o que a população pensa a respeito disso. E aí pessoas lembraram daquele momento ímpar da nossa história, né, em que a população foi consultada sobre a possibilidade ou não de utilizar armas de fogo. E aí a gente sempre lembra disso, né, que ouviram a população, mas não necessariamente a manifestação da população foi respeitada. Enfim, você sempre gosta de mencionar cases internacionais, ou os países desenvolvidos que adotam essa legislação e nós não adotamos.
Por que é tão difícil aprovar uma lei mais dura, uma dessas que nós mencionamos há pouco aqui? Parece que aqui não vai para frente, né? São dois motivos principais, Canhoto. Primeiro, porque existe um lobby gigantesco, muito bem financiado, inclusive com dinheiro de fora, que atua em praticamente todas as instituições, inclusive no Congresso Nacional. E que sempre que existe a possibilidade de endurecimento da lei, esse lobby vai lá e tenta de tudo, tenta convencer, tenta fazer propaganda, tenta entrar com ação na justiça, e isso tem impedido a legislação de evoluir. Esse aspecto está mudando. A gente tem visto o Congresso Nacional agora dando as primeiras derrotas para esse lobby. Agora, tem outra razão que é muito importante, Canhoto, e tem a ver com exatamente isso que você falou. A maioria das pessoas, se você perguntar, elas vão dizer: eu quero bandido na cadeia. Eu não me incomodo que o bandido fique o resto da vida na cadeia. Eu acho que o bandido tem que pagar pelo que ele fez. Agora, tem um aspecto cultural que é insidioso, Canhoto, e que as pessoas muitas vezes não percebem, como as atitudes delas, inclusive a atitude de consumo, indiretamente apoiam esse ecossistema de bandido. Eu poderia falar, por exemplo, do uso de drogas aqui no Rio de Janeiro. Em qualquer lugar que você vá no Rio hoje, tem cheiro de maconha. E muitas das pessoas que você vê usando maconha são menores de idade. Onde estão os pais dessas crianças? Tem outro aspecto. A quantidade de filmes, de novelas, de minisséries sobre vida de criminosos que cometeram crimes brutais. As pessoas assistem, tem muita audiência, as pessoas comentam, como se fosse uma obra de arte. Você fazer uma minissérie sobre uma pessoa que mandou matar os pais ou que matou o marido. Por último, mais um aspecto dessa tolerância, Canhoto, são as músicas que são toleradas pelas melhores famílias, por famílias de classe média, por famílias que cuidam dos seus filhos, mas nunca prestaram atenção às músicas que tocam nas festas desses jovens. São músicas que fazem apologia de pornografia e de crime. Bem interessante esses aspectos trazidos e destacados pelo Mota. Você, Dávila, quer também trazer a sua reflexão sobre as defesas que muitas vezes nós escutamos de grande parte da população e a dificuldade de se alcançar esse objetivo via poder legislativo, né? Parece em alguns momentos que nós estamos próximos a alcançar a aprovação de um projeto ou dar um salto em relação ao endurecimento da legislação, mas a gente fica sempre na praia, né? A gente morre na praia, fica sempre no quase. Parece que ia dar certo, mas não deu. Agora tem as eleições, só na legislatura que vem. Na legislatura que vem já vai aparecer um outro problema e a tal aprovação se apresenta como inviável. É sempre difícil, né? É muito difícil, Canhoto, pelas razões pelas quais o Mota acabou de descrever. Tem uma questão cultural. E mudança de cultura demora, é lento, é gradual. Por outro lado, neste exato momento, nós temos 2 projetos de segurança pública que, a meu ver, quem pode falar isso melhor é o delegado Palumbi e o próprio Mota, são avanços. O PL antifacção e essa PEC da segurança, que deve ser apresentada em breve pelo deputado Mendonça Filho, me parecem avanços justamente nesta linha de endurecimento de penas. Ontem eu fiquei conversando, né, com o deputado Mendonça Filho, fiquei impressionado com essas ideias de que vai acabar progressão de regime, zero, né, Paulo? Isso é muito bom, isso é todas coisas que a gente está aqui discutindo e que são consideradas medidas importantes. Então, assim, veja só como o Congresso, de certa forma, está avançando com 2 projetos importantíssimos para endurecimento de pena. Agora, esta mudança cultural, esta hipocrisia em querer lei duras, mas quer fumar maconha na esquina, essa hipocrisia de querer que dá para combater o crime e fica escutando
música elogiando o criminoso ou fica dando audiência para programas que enaltecem a vida de criminoso, quase que romantizando, é um problema que a gente tem que resolver ao longo do tempo. Mudança cultural não é fácil. E isso é a influência, sim, desse pensamento de esquerda no nosso sistema educacional, que trata essa história como a esquerda faz, que acha que o criminoso é vítima da sociedade. Então, é preciso uma enorme mudança cultural. Não só a atitude dos pais nas famílias educando seus filhos, mas nas escolas, e isso requer tempo. Mas o importante é que estamos avançando na legislação, coisa que ultimamente nós não víamos. 2 projetos importantes endurecendo penas. E isso é uma notícia favorável a nós que defendemos endurecimento de penas. A gente vai trazer daqui a pouco as informações sobre a PEC da Segurança Pública e também o PL antifacção. Deixa eu só passar rapidamente para o delegado Palumbo, que atua muito tempo nas ruas, né? Do seu trabalho na Polícia Civil, tem uma interlocução direta com policiais civis e militares, sabe o que acontece nas ruas. Delegado, esse é o cenário, né? Há um culto à criminalidade, músicas que enaltecem a atuação dos bandidos, série que aparece como a mais vista no streaming por contar os casos dos presos famosos na penitenciária de Tremembé. Tudo isso junto acaba culminando nesse cenário que a gente vive hoje? É uma cultura de tornar o bandido como herói, né? Que não deveria acontecer. Tivemos 2 episódios recentes aqui na cidade de São Paulo. Em um dos casos, um indivíduo dá um tapa por trás, um soco por trás do policial e toma um tiro. E aí eu vi muita gente criticando o policial. O policial não é pago para morrer, o policial não é pago para apanhar. Se você está disposto a dar um soco no policial por trás, quem te garante que você não vai pegar a arma? Então ele tomou um tiro. E foi um tiro que tinha que ser tomado mesmo. Ele que teve o livre-arbítrio de ir lá tentar agredir o policial e sabe-se lá o que ele ia fazer. Se esse policial toma um soco na nuca, desmaia, o que ele iria fazer? Então a população do mal, né, porque quem ataca um policial é do mal, tem que entender que não se coloca a mão em nenhum policial porque corre o risco de tomar um tiro, como acontece nos Estados Unidos. O outro, numa década, fazendo uma perturbação tremenda ao sossego alheio, e é uma contravenção penal. A polícia militar, a polícia civil tem que agir no caso de contravenção penal, que é a perturbação do sossego, salvo engano, artigo 42 da lei de contravenção penal, e a polícia militar vai lá e acaba o show de horror, porque quem está com um barulho desse na porta de sua casa, não consegue dormir, não consegue chegar, não consegue sair, tem um filho com transtorno de espectro autista, tem um idoso, é um inferno, e já que a polícia militar conversou, não saiu, cacetete não é objeto sexual, foi feito para bater. E aí o que acontece? Veio um monte de especialistas de segurança, olha como a polícia é violenta. É simples, é só você acatar o policial, abaixe o som, respeite a sinalização de trânsito, não impeça que as pessoas entrem e saiam da sua casa, que você não vai ter problema. Então eu vejo uma cultura aqui no Brasil de ataque às forças de segurança, e a gente não tem uma legislação que proteja esses policiais. Muito pelo contrário, o policial pega um preso, algema esse preso e em 24 horas ele vai passar perante o juiz e o juiz vai perguntar como o preso foi tratado. Mas ninguém pergunta como o policial foi tratado. Ninguém pergunta para um policial em menos de 24 horas, como tivemos um exemplo aqui na Paraisópolis, onde o policial tomou um tiro no pescoço, se ele está precisando de alguma coisa, se a família está precisando de alguma coisa. Não, vamos perguntar para o preso se ele foi bem algemado, se ele foi bem tratado, se apertaram a algema do coitadinho, se ofereceram uma refeição. Então a gente tem que parar de ficar passando a mão na cabeça de criminoso, porque senão quem vê isso de fora, olha, ele foi lá e deu um soco na nuca do policial e não aconteceu nada. O policial foi chamado para impedir um baile, um pancadão, uma adega que estava fazendo barulho, e a gente eles vieram aqui com 2, 3 viaturas e nós jogamos garrafa neles, agredimos, eles entraram na viatura e foram embora. Não, é o Estado, o policial representa o Estado e tem que mostrar força quando isso existe. Policial não foi feito para apanhar, policial não foi feito para morrer. Policial que é afrontado, o indivíduo que resolve afrontar um policial corre um risco de tomar um tiro e morrer.
faz parte do jogo. Se não tivesse dado um soco no policial, estaria vivo.